tudo bem? Nessa aula nós vamos criar o desenho 3D de um micrômetro. Nós vamos se basear mais ou menos nesse tipo de desenho, tá? Muito bem, então nós vamos lá para o Solid Edge. Tá aqui a área de trabalho do Solid Edge. Nós vamos aqui clicar em novo aqui novamente, tá? Abre a caixa de diálogo novo. E eu vou escolher aqui Isometric Part e vou dar um OK. Feito isso, nesse Solid Edge 2023, tá? Ele tem essa abinha aqui, tá? De painel de comando de rascunho. Se vocês forem fazer lá pela Unesp, tá? Vocês não precisam clicar aqui direto, é só clicar em novo lá que ele já abre o ambiente. O meu eu tenho que clicar aqui, certo? Então cliquei, vou escolher um plano, vou escolher esse plano aqui e ele já entra na área de trabalho. Então o que nós vamos fazer primeiro, tá? Primeiro eu vou escolher aqui um retângulo, tem retângulo de centro, retângulo de 2 pontos, 3 pontos, eu vou escolher retângulo por 2 pontos. Então eu vou clicar aqui, achar o centro, tá? Vou clicar e arrastar. Aqui eu já posso inserir os meus lados, tá? Então, por exemplo, aqui na parte de baixo, eu vou inserir 70 milímetros. Vou dar um Tab, ele vai para outra parte da altura, tá? O Tab aqui do teclado, você apertando ele vai para outra parte. Então eu vou entrar aqui com a unidade de 50 milímetros. Vou dar um Enter. Ele fechou aqui o retângulo, só que ele está dando um ângulo aqui. Se eu girar, né? Eu não quero girar, vou manter ele igual e vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Ele vai fechar o retângulo, tá certo? Beleza. Eu vou vir aqui na parte de cotas, pessoal. Olha, tem uma parte no painel de comandos aqui só de cotas. Você vai clicar em cota inteligente. Não quero salvar agora, tá? Vou clicar em cota inteligente, clicar em um dos lados e ele vai me possibilitar colocar as cotas nas laterais do retângulo. Então é só clicar e arrastar. Clico de novo e ele fixa a cota, tá? Quando aparecer isso daqui, você pode deixar bloqueado, tá? Para tornar um valor de cota guia ou não. Tá? Eu vou bloquear um aqui. Tá, no caso ele está desbloqueado agora, então eu vou bloquear agora e ele vai ficar preso ali a cota, tá? Vou apertar um ESC no teclado para sair, volto aqui em cota inteligente, vou clicar nessa parte vertical, né? E vou arrastar para a lateral de 50, clico novamente e tenho aí a minha cota, certo? Então esse é o tamanho do meu objeto. Bom, agora o que eu vou fazer? Tenho algumas possibilidades, tá? Se eu clicar, vou voltar ali para explicar para vocês. Deixa eu só vou ir aqui. Editar. Bom, então veja, olha. Nós tínhamos chegado nessa condição, tá? Acontece que aqui, ó, eu estou trabalhando numa área de edição do sketch, do esboço, certo? Para sair do esboço, porque nós vamos construir um objeto 3D. Para sair desse esboço e construir um objeto 3D, eu tenho duas opções aqui, tá? Para mim aqui aparece esse botãozinho verde aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, à minha esquerda, né? Superior, ou aqui, ó, fechar rascunho. Eu tenho esses dois botões que aparecem para mim. Se eu clicar em um deles, tá, eu poderia clicar aqui dentro, que eu cliquei anteriormente, ou clicar aqui fora. Se eu clicar nele aqui, o que acontece? Cliquei, ele vai sair da área de rascunho. Agora eu estou no espaço, tá? Eu estou trabalhando no espaço aqui, não estou mais na área do plano. Eu estava trabalhando no plano 2D, tá? Tudo bem? Então nós saímos da área de rascunho. Então tá aqui, ó,
a nossa árvore, que é o Pathfinder, o que ele indica pra gente? Ó, ele vai indicar aqui à esquerda, tá? Esse aqui é a árvore da sequência de comandos que eu fiz. Então eu entrei no rascunho, tá vendo aqui o rascunho, ó, esse item. Vou só concluir isso aqui, ó. Então veja, ó, se eu vier aqui com o mouse em rascunho, tá escrito aqui ordenado, ó. Eu abri esse ordenado, ele aparece o rascunho. Eu posso esconder o rascunho se eu clicar aqui no símbolo do olhinho, tá, ó. Ele some e ele volta. Então você tem essa opção. E o rascunho aqui que aparece pra gente é o que a gente desenhou no 2D. Se você clicar em cima dele, tá? Por exemplo aqui, ó, vai aparecer uma abinha com alguns comandos. Então, ocultar você não quer ver mais o seu rascunho. O xizinho, que é excluir completamente o seu rascunho, você pode clicar aqui, ele vai excluir o rascunho. Esse outro item é editar definição, e o que interessa pra gente, editar perfil. Se eu quiser voltar lá no 2D para editar, eu posso clicar aqui, ó, clico aqui, tá? Aí eu posso começar a desenhar de novo no 2D. Ah, mas eu quero sair dele. Volta aqui, ó, fechar rascunho, tá? E aí você sai do 2D. Maravilha? Tem alguns outros itens aqui que a gente vai aprendendo ao longo do curso, mas os principais são esse de ocultar, excluir e editar. Esses três aqui, que basta você só clicar aqui em cima do rascunho que aparece, tá? Muito bem. Outra coisa importante que aparece aqui no Pathfinder, se você clicar nessa setinha para baixo, são os planos, tá vendo? Olha, esses planos vão ser essenciais para a gente. Eu posso, só passando o mouse por cima, você vê os planos que eles estão ali, mas se eu tirar, eles escondem. Se eu quiser ver um plano, eu posso clicar aqui no olhinho, tá? E aí eu estou permitindo que eu veja esses planos, tá? Mas isso a gente não vai usar agora. Muito bem, então como que eu faço para construir um sólido? Então eu posso, por exemplo, clicar aqui na linha, tá? Com o botão, perdão, deixa eu ver aqui. Eu posso clicar aqui, trazer o mouse para essa área, clicar aqui com o botão esquerdo, e aí ele seleciona a região que seria o do meu rascunho, só que ele está no espaço 3D. Então o que eu faço? Quando você clicou na região, ele automaticamente abre esses botões, tá? Que são extrudar, editar definição, editar perfil, revolução e edição dinâmica. Aqui nós vamos usar o extrudar. O que é o extrudar? O extrudar é um comando que fornece volume ao seu objeto. Ele pega... Vou fazer aqui e vocês vão entender melhor, tá? Então, vou clicar fora. Então eu vou vir aqui com o meu mouse. Quando eu selecionei a região, só passei o mouse em cima e cliquei, ele seleciona com a área verde. Então, se eu clicar nesse botãozinho aqui, ou clicar nesse botão aqui da área de comando, extrudar, clico aqui, o que ele vai fazer? Ele vai te dar a opção de começar a desenhar o 3D, certo? Aqui na aba da lateral que ele abriu, tá? Do comandinho extrudar, você tem algumas funções que você pode habilitar. Por exemplo, ó, você pode fixar uma distância aqui. Aqui a distância dele no caso que eu posso limitar, por exemplo, com 40, tá? Eu vou colocar um 40 ali, ó. 40, certo? E vou dar um tab. Ele já fixou ali, mas eu posso voltar aqui, tá? Ele fixou, eu vou dar um OK, tá? Sim. Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu cancelar isso aqui. Vou voltar, tá? Então, vou clicar aqui de novo. Vou fazer extrudar. E aí ele vai criar o meu volume. Antes de colocar a medida que eu quero aqui, pessoal, você tem
algumas funções do comandinho estudar. Vamos supor que você quer estender esse volume só para um lado. Então você vem aqui, ó, habilita extrudar extensão de um lado. E o que ele vai fazer? Ele vai extrudar o seu objeto só para um lado. Se eu colocar aqui, por exemplo, extensão não simétrica, ele vai estender de uma forma não simétrica o objeto. Ou extensão simétrica, ele vai pegar o seu objeto do centro, ó, se você arrastar o mouse para os lados, ele vai estender para os dois lados o volume, tá? Ele vai fazer crescer o volume para os dois lados. Agora aqui, esses outros botões, tá? Nós vamos em outras oportunidades estar falando. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar simétrico, essa extensão simétrica, vou arrastar um pouquinho, vou colocar aqui 40 e vou dar um Enter. E aí ele construiu o volume, tá vendo? Ó? Ele já deu na medida aqui de 40 e vou aqui apertar nessa aba do comando estudar, concluir. Vou fechar aqui e aí está feito o nosso sólido, tá? Se eu clicar com o botão do meio do mouse, ele vai girar a peça aqui, ó. Aí você pode vir aqui embaixo, tá? Nesses comandos aqui embaixo, por exemplo, orientação de vista que está aqui embaixo, ó. Você clica aqui, você pode escolher a vista que você quer, ó, tá vendo? Você pode escolher a vista, ó, ele vai mudando a vista de acordo com a sua necessidade. Você pode ir virando a vista que você quiser, certo? Ou você vem aqui no cubo de vista, clica numa aresta, tá? E aí ele vai girando para você. Você pode girar à vontade aqui, certo? Muito bem. Ok, então agora a gente vai para outra etapa, ok, pessoal? Bom, agora a gente vai continuar desenhando aí o nosso micrômetro. Para isso eu vou selecionar aqui em cima o comando linha, tá? Esse comandinho linha, pode clicar aí. E agora, o que você precisa fazer? Para você começar a desenhar, nós havíamos desenhado apenas no plano, esse fundo branco aqui, né? Agora a coisa vai mudar. Nós vamos desenhar em cima da peça. É diferente de você desenhar no plano e na peça. Então, para desenhar na peça, o que eu vou fazer? Quando eu cliquei em linha e eu passar o mouse aqui, eu posso escolher para desenhar qualquer face do objeto, tá vendo? Ó? Posso selecionar essa face, a face de cima, a face de baixo, qualquer uma das faces aqui, a de trás também, eu posso selecionar para começar a desenhar. Só que ele sempre vai te perguntar, para esse caso aqui desse SolidWorks 2023, tá? Ele vai me perguntar onde eu quero começar a desenhar. Então, passo o mouse aqui, né? Mas ele te dá essa opção dessa abinha, né? De linhas de arco que eu selecionei. Eu vou poder escolher o plano que eu vou trabalhar. Eu quero um plano coincidente, um plano paralelo, angular. Aqui eu quero um plano coincidente. Então já está marcado para mim, eu nem preciso mexer, tá? Então eu vou desenhar a linha em cima do plano que é coincidente a essa face que eu escolhi do objeto. Então tá aqui o plano, ó, esse laranja aqui, tá vendo? Então eu vou selecionar ele. E aí o que ele faz? Ele já vira o objeto de frente para mim, porque eu vou estar desenhando em cima da face do objeto, certo? Então o que eu vou fazer agora? Vou estar desenhando em cima da face do objeto. Eu vou desenhar a linha aqui em cima da face do objeto. Antes disso, eu vou observar essas linhas de comando que eu tenho aqui, ó, tá? Tenho desenhar, eu tenho aqui restrições e eu tenho aqui a opção, ó, IntelliSketch. No arquivo, no painel de comando de vocês lá na Unesp, tá? Provavelmente que é o SolidWorks 10, o IntelliSketch vai aparecer deslocado aqui. Pode ser que ele não apareça onde está aqui, são esses três símbolos aqui, mas ele pode aparecer mais para a direita, tá?
mas ele vai estar nesse painel de comando, só temos que procurar. Você vai procurar esse item aqui, ó, opções do Intel Sketch, tá? É essa luzinha com um raiozinho, com um lapisinho, tá? Você vai clicar nela e vai deixar a cota automática. Significa o quê? Que toda vez que eu for desenhar aqui, a cota já vai ser inserida automaticamente para mim, certo? Se eu colocar a opção de não, né, caso tirar isso aqui, ó, ele não cria mais cotas automaticamente. Eu vou ter que ficar colocando cota em cada desenho que eu fizer, mas eu não quero isso. Eu quero colocar as cotas para eu ir construindo e verificando qual o tamanho das dimensões. Então eu vou clicar aqui em criar cotas e vou dar um OK. Então tudo que eu inserir agora vai ter cota. Então eu vou pegar aqui o mouse, tá? Já cliquei em linha, né? Vou passar o mouse nessa linha onde ficou laranja aqui, ó, e vou clicar com o esquerdo. Vou descendo. Ele já vai criando a minha cota ali do lado. Então vou clicar mais ou menos aqui, ó, a hora que der 20, por exemplo, de milímetros, né? Vou dar um tab e vou dar um 20, vou dar um, peraí que eu fiz errado aqui, vou fazer de novo, ó, cliquei em linha, seleciono essa linha, clico para baixo, tá aqui no vertical, aperto 20, vou dar um enter, fixou o tamanho, clico de novo com o mouse e ele fixou o tamanho aí da minha linha. Vou jogar agora para a direita, tá? Jogando para a direita, vou colocar aqui 35. Vou dar um enter e vou dar um clique com o mouse. Fixou 35. Vou subir aqui agora, ó, clicar aqui nessa linha e vou fechar o desenho bem onde eu comecei aqui, certo? O que ele fez? Ó, ele desenhou. Se eu clicar no botão do meio do mouse, segurar apertado e girar o mouse na superfície aí, vocês vão ver que ele vai mostrar que eu desenhei em cima do plano, olha lá, da peça, certo? Então era isso que eu queria ter feito e eu fiz, certo? Então, beleza. Vou agora dar um ESC para tirar o comando, desabilitar o comando linha. E vou fechar aqui o rascunho e sair, tá? Ou clico aqui nesse botãozinho para sair. Observe aqui, ó, que já no seu desenho vai aparecer o rascunho, tá? Vou concluir aqui nessa etapa aqui. E aí o seu rascunho tá ali desenhadinho, ó, na peça. Você vai ver aqui no Pathfinder, na nossa árvore, que o rascunho foi criado aqui, ó. Tá? Ele foi criado aqui, ó, rascunho 7. Ele tá demorando um pouco para responder. Bom, mas o rascunho 7 foi criado aqui, ó, que é esse rascunho que a gente fez, tá? Então o que você vai fazer agora? Nós vamos criar agora um furo, um rasgo aqui nessa peça. Então como é que eu faço? Eu vou usar o comando extrudar de novo, certo? Então aqui em início, tá? Ó, extrudar, clico nele, vou clicar nessa linha que aparece aqui do meu rascunho, clico nela e aí ele vai pedir aqui, ó, etapa ou plano rascunho, né? Eu vou deixar para selecionar rascunho, vou dar um OK aqui, ele vai abrir essas abas para mim. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, só tem várias opções, tá? Em tudo, até a próxima extensão, tal. Se eu clicar, por exemplo, até a próxima, eu vou fazer um furo até a superfície tal. Ou a extensão, né, de uma superfície até a outra. Ou eu posso colocar a extensão finita, né, eu vou clicar, vou fazer um certa região. Ou eu coloco já aqui em tudo, que ele vai fazer o seguinte, ele vai te dar a opção, olha. Ele fala assim, ó, essa setinha vermelha indica para onde você vai cortar, tá? Como aqui não tem material, ele dá esse símbolo
desse símbolo, desse triângulo alaranjado com uma exclamação no centro, certo? Não tem como você fazer uma modificação onde não tem material. Então o que você faz? Você joga o mouse na direção oposta da setinha, ó. Ele vai rasgar o seu objeto, tá? Porque ele vai rasgar em tudo, né? Porque você escolheu em tudo aqui. Então, feito isso, você vai dar um clique com o botão esquerdo do mouse, beleza? E aí você fez o rasgo no seu objeto, certo? Vou dar aqui concluir, certo? E aí tem o seu objeto. Você repara que tem aqui alguns planos, né, que ele usou para concluir. Se você quiser clicar no plano, você pode clicar com... Opa, peraí que eu... Perdão, vou sair aqui. Tem alguns planos que ele utilizou para fazer o corte, né? Então esses planos são planos auxiliares, tá certo? Então tá. Então aqui em cima ele mudou algumas coisas, tá? Que eu cliquei. Quando sair daqui, você vem nesse menu aqui em cima e clica em início. Daí ele volta ao que ele estava, certo? Então agora a gente vai para outra etapa, tá? Então a gente finalizou essa etapa aqui. Vamos para outra etapa. Agora, pessoal, nós vamos construir a parte circular do nosso projetinho. Então, o que eu vou fazer aqui, primeira coisa, tem esses dois planos aqui dos rascunhos que estão nos atrapalhando, né? Eu vou aqui no Pathfinder, na árvore, e vou clicar nesse olhinho para tirar o plano ali. Não sei se vocês estão vendo, ele está saindo, né? Mesma coisa aqui para o rascunho 7, tá? Então tirei os dois planos. Só se você quiser voltar, é só clicar no olhinho de novo, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui círculo, tá? Vou clicar nele, vou selecionar um dos planos, tá? Vou virar aqui o objeto, ó, e vou selecionar esse plano aqui interno, tá? Vou clicar aqui. O que ele fez? Ele vai permitir que eu desenhe naquela superfície que eu selecionei, tá? Só que ele está de frente para a gente, mas ele não está naquela superfície, tá? Nós estamos desenhando uma outra, só que quando sair o desenho, vai sair naquela superfície que eu selecionei. Então eu vou clicar aqui no centro, ó, vou arrastar isso aqui um pouco maior, tá? Ele tá... Vou colocar um pouco maior aqui, 13 milímetros e 20. Vou dar um clique. E aí ele vai deixar a medida que eu selecionei. Tá? Feito isso, eu vou fechar o rascunho. Vou sair aqui do rascunho, aqui em cima, ó, ou aqui na lateral, certo? Vou clicar e tá aí o rascunho. Vou concluir aqui nessa abinha do círculo. Agora eu vou aqui em extrudar, tá? Clicando em extrudar, ele vai pedir aqui, ó, o seguinte, tá? Eu vou adicionar, tá? Eu tenho a opção aqui, ó, de adicionar ou cortar. Então eu vou clicar aqui, ó, eu vou nesse mais e menos, clicar aqui. Eu posso deixar automático, tá? Adicionar, recortar. Eu quero adicionar. Eu vou adicionar material, então eu vou clicar aqui e adicionar. Vou selecionar o rascunho, poderia selecionar planos, mas vou selecionar o rascunho. Vou clicar aqui, ó, no círculo, tá? Então estou clicando aqui no círculo, que é o rascunho que eu estou selecionando. Aí ele está dando esse ícone verde, que é a etapa do plano ou rascunho. Então eu vou clicar aqui. Quando eu faço isso, ele me dá essas opções. Das etapas de extensão, né, do nosso objeto, eu vou clicar aqui, ó, extensão finita, que eu controlo o quanto a profundidade vai ser estendida, certo? Eu posso clicar extensão até, né, por exemplo, ó, se eu clicar nela de novo, deixa eu ver se ela vai, ela não vai. Nesse caso tem que ser a finita mesmo, certo? Então cliquei nela e aí eu vou estender o meu bloquinho circular, certo? Então fiz a extensão aqui, ó, mais ou menos até aqui. Vai dar a opção aqui, ó, 36, ou mais ou menos
Você pode pôr 35 milímetros e dar um Enter. E aí ele fecha o desenho dessa forma aqui, beleza? Então vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse e aí eu tenho esse objeto aqui, certo? Muito bem. Então vou concluir a etapa aqui, cancelar aqui, pronto. E aí a gente tem isso aqui. Eu posso de novo, tá? Vir aqui em rascunho, que é esse rascunho que eu fiz aqui. Posso colocar, selecionar, né, o olhinho para tirar o rascunho, aí eu só vejo o objeto que eu estou desenhando, tá certo? Muito bem, então agora a gente vai para outra etapa, ok? Muito bem, pessoal. Agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos arredondar esses cantos, Então, nós vamos aqui em círculo, tá? Tem esse comandinho. Os comandinhos em 3D dos sólidos, vocês vão aqui em círculo, tá? Tem círculo e chanfrar, vocês vão em círculo. Vocês vão perceber que já vai aparecer uma aba aqui de círculos. Você pode clicar aqui em opções, por exemplo. Você pode colocar um raio constante, um raio que seja variável, uma mescla, uma mesclagem específica, tá? Você pode alterar então a forma dos seus raios. Aqui eu vou deixar raio constante e vou dar um OK. Parâmetros de arredondamento, você pode, por exemplo, rolar pelas arestas tangentes, pode ter essa opção, ou esquadria em canto, tá? Ele pode transformar um canto assim em esquadrias, dessa forma aqui, tá? Beleza? Então, aqui eu não vou mexer também, não interessa agora. Eu posso selecionar a cadeia, tá? Mas eu vou colocar aqui apenas a aresta ou canto, tá? Uma única. Eu vou deixar o raio por enquanto com 5 milímetros. Se for muito pequeno eu altero depois, tá? Então eu vou selecionar então as arestas. Então essa aresta aqui vai ser a primeira, ó. Clico nela, tá? Você vê que ele já fez ela arredondada. Não é ela que eu vou arredondar ainda, tá? Só para mostrar. Vou clicar em círculo de novo. Eu vou selecionar essas duas arestas aqui. Essa aresta. Vou dar um recurso aqui de arrastar e esse daqui. Então eu vou ter essas duas arestas aqui arredondadas. Você pode continuar arredondando, tá? Você não precisa dar um OK aqui, tá? Depois de selecionar esse daqui. Você pode continuar aí selecionando as partes. Então vou arredondar essa parte de baixo com 5, certo? E vou arredondar a outra parte de baixo com 5 também, aqui, certo? Aqui dentro vou arredondar também, então vou arredondar essa parte e essa parte aqui, beleza? Então ele vai ficar dessa forma aqui, bonitinho, tá? Então agora, feito isso, tá? Vamos supor que você quisesse depois aumentar o tamanho do raio, era só vir aqui e aumentar, tá? Vou dar um OK aqui no verdinho, tá? Ó. E ele fez, certo? Então vou fechar isso aqui. E ele fez aqui o desenho. Então, só para não perder o desenho, pessoal, a gente vai salvando, tá? Então eu vou salvar aqui o desenho. Vou voltar aqui, peraí só um instante. Vou salvar aqui em cima. Salvar. O plano que a gente está trabalhando, que é o rascunho 1, eu vou fechar ele ali, tá? Pra gente... pra não ficar um desenho sujo, né? Então tá aí, tá feito bonitinho esse aqui. Agora a gente vai para outra etapa do nosso micrômetro, ok? Muito bem, pessoal, agora nós vamos fazer uma furação nessa superfície cilíndrica. Para fazer isso, a gente vai procurar aqui em sólidos, no painel de comando de sólidos, o comandinho furos. Então vamos clicar em furos, vai aparecer para a gente essa janelinha que contém o item opções, cancelar, tá? Etapas do furo.
tá? Entre outras coisas. Então nós vamos primeiro clicar aqui em opções, que ele vai definir o tamanho e o tipo de furos, tá? Então clique em opções, vai aparecer aqui essa janela, tá? Essa janela ela vai ter vários tipos de furos, né? Então furo simples, rosqueado, rebaixado, escariado ou cônico, tá certo? Tem aqui as extensões dos furos também, se você pode alterar isso aqui, ó, certo? Então você pode alterar a extensão do furo. Então aqui tá vendo, ó, essa última opção, extensão finita, ele limita quanto você quer colocar de extensão, qual que é a profundidade que você quer. Você quer de 7, certo? Então ele altera isso daí. Você quer de 50, tá? Ele altera essa profundidade. Tem uma tolerância aqui também que você pode aplicar aqui, tá vendo? Ou você pode deixar um furo de extensão total, né? Até a próxima, em tudo, certo? Aqui também tem a opção em V, né? Se eu clicar aqui, por exemplo, em ângulo, você tem uma opção de furo em V, tá vendo? Você pode alterar isso aqui, ó, certo? Você pode mudar. Nós vamos deixar aqui a opção dessa forma, tá? Você tem a opção também de inserir roscas aqui e chanfros, certo? Chanfros, ó, não sei se dá para ver, se eu clicar em chanfro aqui, são essas entradinhas, tá? Você pode aumentar isso aqui, tá? De acordo com a sua necessidade. Escolher o ângulo. Chanfro final também você pode colocar se quiser, tá? Vamos colocar um chanfro final para ver aqui, ó, tá? Você pode mudar isso aqui. Isso aqui, pessoal, esse símbolo H7 é a tolerância, tá? Todo furo, ele, para encaixar um objeto dentro de um furo, ele tem uma tolerância para mais e para menos, tá? Então isso aqui você pode, nós não vamos utilizar hoje, tá? Beleza, aqui eu vou tirar o chanfro final, vou deixar ele liso, tá? E esse o chanfro inicial também. Vou deixar essa opção de vazado, né? O padrão aqui do furo tem vários tipos, tá? Você tem o ANSI int, o ANSI metric, nós vamos deixar isométrico. Tamanho do macho, vamos deixar que é o macho que vai fazer a furação aqui nesse nosso material, né? E o tamanho do furo aqui eu vou deixar que aparece. Se eu alterar, por exemplo, vamos ver se ele muda aqui para a gente ver. Vamos por 17,5. Vamos colocar 5,6, por exemplo. Ele muda isso aqui, tá vendo? O diâmetro do furo. Então, se eu mudar aqui para 7, ele já muda o diâmetro do furo aqui. O diâmetro do furo é indicado por essa setinha vermelha aqui na lateral. Tá? E a profundidade do furo é para esse valor aqui. Então, o tamanho do furo que eu escolher aqui, se eu escolher 10, por exemplo, a indicação em vermelho, que é o diâmetro do furo, aparece 10 aqui. Aí se eu quiser colocar uma tolerância aqui, aplicar tolerância, né? Você pode colocar tolerância, se ajusta tudo isso daqui, mas a gente não vai usar isso aqui, não precisa, tá? Nessa aula aqui nós não vamos usar isso daqui. Então tá, o tamanho do furo, nós podemos deixar ele aqui, por exemplo, com 9, certo? 9 milímetros de diâmetro. A profundidade eu vou deixar ele vazado mesmo, tá? Vou dar um OK. Ok? Então, beleza. Agora, o que você vai fazer? Se você já selecionou o furo, você vai selecionar o plano onde você vai fazer o furo, que é aqui. Vou clicar aqui. E agora ele vai te dar a opção de selecionar o centro do furo, o centro do nosso cilindro, né? Então, vou clicar aqui. Cliquei uma vez. Ele vai pedir um outro, tá? Se você arrastar o mouse, mas se você não quer, você vai dar um ESC, vai rotacionar a sua pecinha, tá? Se quiser rotacionar aqui com o seu
Se quiser rotacionar aqui com um cubinho também pode. Então rotacionei aqui. Tá? Com as dimensões que eu coloquei para o furo, ele já deixou aqui pronto. Então o que eu faço? Basta sair aqui do rascunho, clicando aqui. Não quero salvar ainda. Tá? E aí o que ele fez? Ele fez o furo, pessoal, olha lá. Ele fez o furo do jeito que a gente pediu, né? Certo? Vou concluir aqui. Maravilha. Agora, vamos supor que eu queira fazer também um rebaixo. Então, vem aqui, furo, de novo, opções. Vou fazer agora, escolher um outro ícone aqui, que é o rebaixar. Ele já muda o desenho de como vai ficar o rebaixo, tá vendo? Só que aqui na nossa o diâmetro maior desse cilindrinho tem 13,20 milímetros, certo? Aqui está indicando, ó, que o diâmetro interno dele é 10. O diâmetro, a altura aqui do nosso rebaixo, que é essa partezinha aqui, ó, é 8,8. Eu vou diminuir isso aqui para deixar bem pequenininho ali, tá? Para 2,40, certo? Aqui o diâmetro dessa parte superior eu vou fazer menor do que 13,20, certo? Então vai ficar, vou colocar aqui 13. Vou colocar 13. Não, vou colocar 11. 13. Vou colocar 11. Vamos ver o que acontece. Beleza? Vou dar um OK aqui. Pra cá. Se não ficar do gosto aí nosso, a gente muda, certo? Então tá vendo, ó, o que ele fez aqui? Eu vou ter que mudar a parte inferior, tá? Então vou refazer isso aqui. Então vou dar um ESC, vou sair daqui, vou voltar lá em furo, tá? Novamente, opções, vou clicar aqui e vou colocar, coloquei 11, né? Essa parte aqui, não, deixa eu ver, essa parte aqui. Vamos ver como é que ele faz com essas medidas que estão aí. Vai aparecer isso daqui. Não. Vai fazer. Sair daqui. Vou selecionar o furo de novo. Opções. Escolher rebaixar. Aqui, pessoal, as medidas que estão pra gente de um furo de tamanho M8. Existem vários tipos de furos que são medidos dessa forma, M8, M2, tá? Eu vou escolher aqui o tipo de furo M6. Se você escolher o tipo de furo M6, automaticamente, ó, ele já muda todas as três dimensões aqui. Então, se eu for para M8 de novo, ele muda os três aqui. Você não precisa ficar mudando cada um, né? Então, eu vou mudar M6, tá? O M6 eu acho que vai dar certo. Eu só vou mudar aqui, ó, a questão da profundidade, tá? Que eu vou deixar para 2,40. Vou dar um OK. Vou escolher o meu plano de novo. Vou trazer para cá. Tá? Como uma linha azul ficou entre a parte cinzenta e a outra ficou dentro da parte vazada, nesse caso vai dar certo. Então é assim que tem que ficar, tá? Então eu vou clicar aqui no centro. Vou dar um ESC, vou girar a peça aqui para eu ver como é que tá e vou dar um fechar rascunho. Então agora eu vou selecionar para onde eu quero a direção. Ó. A direção, eu não quero essa direção para fora, eu quero a direção para dentro. Vocês estão vendo que ele cria o furo ali, tá vendo? Ó? E vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse. E ele fez um rebaixo que eu queria. Tá? A única coisa é que ele comeu a parte de trás da peça. Eu devia ter colocado um limite, tá? Então, espera aí que eu vou voltar aqui
Vamos voltar. Furo. Algumas coisas não dão tão certo, né? Então, rebaixar. M6. E aqui eu vou limitar, tá? Extensão finita. Essa altura aqui, extensão finita. Vou colocar 22. Vamos ver se o que ele vai dar. Depois a gente altera, tá? Eu clico aqui. De novo trago para cá. Vou apertar fechar rascunho. E ele vai pedir para fazer a furação pro lado interno. E fez. Beleza, pessoal? Então tá aí, ó. Fez uma furaçãozinha, tá vendo? Um rebaixo. E maravilha. Vou tirar esse. Bom, tá aqui. Certo? Então, essa era a parte do rebaixo. Então a gente vai agora para outra parte, tá? Outra parte. Então, para finalizar aqui a nossa peça, da parte do micrômetro, vou mostrar o seguinte: se você quiser alterar essa peça em alguma parte, você traz um mouse aqui para o nosso Pathfinder, para a árvore, tá? E aí eu vou selecionar os comandos que foram feitos em 3D, que são extrusão, recorte, arredondamento, furo, tá? Todos esses daqui que são comandos não em 2D para 3D, você pode alterar sem precisar refazer os comandos que você fez. Então, por exemplo, se eu vier aqui em extrusão, clicar com o botão o botão esquerdo do mouse, então vem aqui, ó, clico com o botão esquerdo do mouse, ele vai aparecer essas janelinhas. Aqui nós vamos editar não o perfil dela, nós vamos editar aqui, colocar esse edição dinâmica. Ele edita dinamicamente o perfil e as cotas selecionadas. Então, por exemplo, vou clicar aqui, tá? Ele vai fornecer para você, para aquele comandinho que você deu inicialmente, extrusão, lá na frente, o primeiro comando, você pode mudar as dimensões do seu projeto. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui nós temos a altura de 50, né? Vamos supor que eu quero mudar isso aqui, quero colocar 48. Vou fechar isso aqui, vou só dar um clique aqui, tá? Então, opa, vou voltar ali, peraí, saiu, isso. Dá um clique só, ele já vai me dar a opção de alterar a altura, né? Então, se eu quiser aqui por 48, por exemplo, ó, dou um Enter, ele já muda a altura automaticamente, tá? Se eu quiser mudar aqui, por exemplo, ó, 40, eu quero pôr 30, perdão, aqui é 10, né? Quero aqui por 11. Vamos por 12, né? 12. Ele dá uma aumentada aqui, mas ele já saiu. Acabou atrapalhando o que eu não queria que ele fizesse, né? Então vou retornar. Deixar do jeito que estava, tá? Essa aí não é uma boa alteração. Ok? Então, beleza. Agora eu quero alterar essa extrusão. Vamos pegar aqui o arredondamento. O arredondamento eu posso alterar lá embaixo, então ele dá um arredondamento de 5, né? Posso colocar para 7, por exemplo, vamos ver se dá certo. Arredondamento de 7. Aí ele também já deu um problema ali, ó, tá vendo? Algumas alterações não dão para fazer, tá? Então vou voltar aqui, certo? Bom, a gente conseguiu alterar pelo menos, né? Essa parte da extrusão aqui, que é a altura ali, né? Conseguimos mudar. Bom, outra alteração que eu vou fazer aqui é o seguinte: essa parte do arredondamento, tá? Aqui em cima,
eu vou desfazê-la, tá? Deixa eu ver se eu consigo sem alterar os outros aqui. Aqui é o seguinte, né? Eu fiz o arredondamento todos juntos. Se eu alterar esse daqui, vai dar um problema, né? Então eu vou ter que apagar o arredondamento, excluir o arredondamento, todos eles, tá? Então, para a gente fazer o que a gente quer fazer aqui. Então eu vou fazer primeiro o arredondamento separado de cada parte. Então eu vou vir aqui, ó, arredondar esse aqui e vou dar um OK. Fiz os dois arredondamentos. Os arredondamentos de baixo, vou fazer aqui na parte de baixo. Então, ó, esse aqui vou colocar um arredondamento maior, tá? Vou pôr 8. E aqui também vou colocar 8. Certo? Então, arredondamento maior do que antes. Se eu quisesse mudar o arredondamento, tá? Eu só bastasse vir aqui, ó, arredondamento 3, clicar aqui em cima, vir aqui em edição dinâmica. Esse aqui não precisa, tá? Aí ele dá um raio 8. Se eu quiser arredondar para 10, é só clicar ali e apertar o Enter que ele arredonda, certo? Maravilha, vamos fechar aqui. Aqui em cima, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no círculo pelo centro. Vou selecionar aqui o plano coincidente, que é esse plano aqui, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui, achar o centro desse segmento, clicar aqui, tá? E vou clicar fora. Nós vamos vir aqui em restrições, vocês vão colocar tangente. Então, restrições, tangente, clica aqui. Você vai selecionar o círculo, tá? E vai trazer aqui para essa retinha, que é a superfície do objeto. Clicou aqui. Deixa eu ver se ele faz aqui. Ah, tá. Aqui ele tá dando isso. Que é assim, ó. Vamos deletar esse diâmetro aqui, tá? Tirar a cota, senão ele não consegue fazer isso. Então agora é para ele conseguir, tá? Vou clicar de novo. Clico em tangente, clico nessa linha. E aí ele vai colocar essa linha tangente à linha da superfície aqui. Se tem a cota aqui, pessoal, ele não consegue fazer tangência, que a cota prende ele numa constante, tá? Então não dá certo. Mas fazendo assim você consegue, tá? Então fez isso aqui, vamos sair do rascunho aqui em cima, ó. Sai do rascunho. Agora vou de novo abrir extrudar, tá? Vou clicar aqui na superfície do objeto. E aí vou arrastar, vou virar ele aqui com o botão do meio do mouse. E aqui eu vou clicar, ó, até a próxima, tá? Vou clicar até a próxima. Opa! Aqui, peraí. Vou colocar aqui. Deixa eu ver se vai esse aqui. Não, vou deixar esse aqui mesmo. Ele tá apagando aqui, não quero que apague. Extrudar de novo, vou tentar de novo. Clica aqui na superfície. Dou OK. Deixa eu ver o que ele está fazendo. Ele está cortando aqui, mas não era isso que eu queria. Deixa eu ver se ele coloca para o outro lado.
Ah, perdão. Então vamos de novo, ó. Vamos colocar aqui extrudar, tá? De novo, você vem aqui em adicionar, adicionar, selecionar do rascunho, tá? E aí você vai colocar OK. E aí ele vai adicionar. Você vem aqui e clica até a próxima. Até a próxima. Opa. Até aqui. Não foi também. Extensão finita até aqui. A extensão finita foi, tá? Clicamos aqui. Vou selecionar até esse ponto e fez, certo? Não pode esquecer de colocar aqui adicionar, ó, tá? Porque senão ele vai não adiciona, beleza? Aí vou concluir aqui. Então tá feita a nossa pecinha com as alterações que a gente queria, certo? Então tá aí o nosso micrômetro. Eu vou só fazer uma alteraçãozinha agora, que é clicar aqui em circunferência. Vou selecionar esse plano, vou aqui no centro, vou clicar aqui na borda, vou fazer uma outra circunferência aqui no centro, vou deixar um raio de 4, vou dar um ESC e vou sair, fechar aqui, não salvar. Eu quero agora extrudar também, tá? Vou colocar aqui adicionar, vou selecionar a cadeia, tá? Que é tudo isso daqui, e vou dar um OK. Agora vocês estão vendo que ele eu vou tirar aqui, ó, ele arrastou para dentro, tá vendo? Se você tá vendo aqui, ó, ele arrastou um pouco para dentro. Então eu reduzi o meu diâmetro aqui de abertura na parte interna, então vou deixar um pouco para cá, dá mais ou menos 12. Vou deixar um tamanho de 8. Vamos colocar 10. Pronto. E fechou. Cliquei aqui. E aí nós fechamos a parte traseira, tá vendo? Então tá. Maravilha. Eu vou tirar aqui o plano. Tirar esse plano. E aí vou tirar esse último plano também, que é esse rascunho aqui. Tá, o que tá faltando? Concluir. E maravilha. Então tá aí o nosso desenho. Certinho? Então vou só salvar ele aqui. Salvando. E a gente finalizou essa parte do desenho, tá? Então é isso aí, pessoal.